Olá, boa noite. Nós estamos nos preparando mais uma vez para um contato com nossos queridos amigos e irmãos do Maria Amélia, de São Bernardo do Campo, onde desenvolveremos um tema muito importante, que é o que é ser cristão. Nós verificamos que na nossa pesquisa que não há dúvida a respeito do que vem a ser cristão. Inclusive, nós estaremos trabalhando na nossa reflexão com duas referências muito importantes que vêm de dois sites de orientação e de origem evangélica. É um site muito interessante que fala de respostas bíblicas, perguntas e respostas à luz da Bíblia. Então nós fomos buscar esse site e outra coisa também que achei muito importante, um outro site também de orientação evangélica chamado O Verbo. E nesse site O Verbo tem essa reflexão também. O que é ser cristão? E são dados créditos para o senhor Rosivaldo Silva Santos. É um texto publicado no dia 10 de janeiro de 2004. Então, o site é O Verbo, o que é ser cristão. O crédito é dado para o senhor Rosivaldo Silva Santos. Muito bem. A gente pretende desenvolver o nosso trabalho também orientado naturalmente pelos preceitos espíritas, não para confronto, mas para entender que se ser cristão já é bem entendido pela humanidade, qual é a necessidade da doutrina espírita? Já que a doutrina espírita menciona, trata e valoriza da mesma forma aquilo que a humanidade já conhece. Os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos evangélicos de um modo geral. Então, nós pretendemos refletir sobre esse tema. O que é ser cristão? Ao longo da nossa reflexão, nós vamos mencionando alguns trechos importantes que nós fomos colhendo na nossa pesquisa. Se vocês me permitem, eu vou ler uma página, aliás, são 3 páginas, desse belíssimo livrinho que aqui está, é A Força do Amor, do irmão José, de autoria do irmão José, o Espírito, e a psicografia do Bacelli, do Carlos Bacelli. Então vamos lá, para a nossa preparação. Observa, Jesus, que os outros não te usurpem o ideal de servir, que a luta, ao se acirrar, não te entorpeça a fé, que ingratidões sofridas não te esgotem as forças, que as críticas que sofres jamais te desencantem. Observa Jesus no excelso itinerário. Se pretende segui-lo, não contes com aplauso. Eu também selecionei mais 2 páginas maravilhosas e o item 88 desse livro fala sobre a caridade, o irmão José. Fazei o bem como possas, e onde possas fazê-lo. Não te acomodes nunca. No esforço que despendes, ser-te-á sempre possível fazer um tanto mais. Não alegues cansaço ou escassez de recurso. Caridade é a virtude da multiplicação. Que cedas aos outros
é o que dás a Jesus. Muito bonito, né? E finalmente, mais uma página. Sê nossa luz. Um apelo, Jesus, né? Sê nossa luz. Senhor, sê nossa luz. Na estrada em que seguimos. A nossa inspiração no melhor a fazer. A nossa fortaleza nos momentos difíceis. Sê nosso conforto quando a dor nos visita. O apoio necessário na prova quando chega. E a coragem, Senhor, de nunca esmorecer. E assim, lembrando desse mestre divino, nós rogamos que ele nos ilumine sempre nesse momento, para que possamos mais uma vez, diante da sua grandeza, do seu imenso coração, e de joelhos, suplicarmos que nos abençoe, a fim de que possamos assimilar com mais profundidade os seus ensinamentos. Que esse Mestre bendito, esse nosso Senhor Jesus Cristo, possa estar sempre nos amparando com a sua misericórdia, que possamos estar sempre recebendo desse bom pastor que o é, o apoio necessário em todos os momentos da nossa vida. Jesus amado, nos ilumine a todos nós, para que possamos compreender o que é ser cristão. Esses ensinamentos que o Senhor deixa e que nos trará exatamente a oportunidade de segui-lo. E reconhecendo a dificuldade de segui-lo, nós mais uma vez suplicamos a vossa misericórdia. Que assim seja. Me desculpem. Estou um pouco gripado. Aliás, nessas mudanças de temperatura, principalmente nós que somos muito jovens, logo a garganta sofre um pouco. Mas nada que uma aguinha, né, refrigere e acalme. Me desculpem. Bem, meus queridos, como eu disse, nós pretendemos refletir no início do nosso raciocínio sobre 2 sites importantes que nós conseguimos na internet. Exatamente buscando a universalidade do entendimento do que é ser cristão. Nós estamos com os ensinamentos de Jesus há mais de 2000 anos. Eu creio que não há dúvida nenhuma do que realmente vem a ser cristão, né? O que podemos entender de que se somos ou não somos cristãos? Então, como eu disse, eu busquei 2 sites de orientação evangélica. O primeiro site que eu vou observar é um site chamado Respostas Bíblicas e Perguntas e Respostas à Luz da Bíblia. Nesse site nós vamos encontrar, eu fiz aqui uma seleção, de algumas assertivas muito importantes e todas elas pertinentes, revelando que os nossos irmãos evangélicos compreendem perfeitamente o que vem a ser cristão. Observe o seguinte. Nesse site, Respostas Bíblicas, nós encontramos ser cristão significa seguidor de Cristo. Ele vai citando e diz que um cristão é uma pessoa que ama Jesus, aceitou-o como seu Salvador e obedece os seus mandamentos. Então, que coisa interessante. Ama Jesus, tem ele como o Salvador, o Redentor, e obedece os seus mandamentos. Então, é muito importante isso, né? Amar, aceitá-lo e obedecer aquilo que ele ensina. Continua no site.
O verdadeiro cristão segue Jesus de todo o coração, não apenas por tradição. Isto é extremamente importante. O verdadeiro cristão segue Jesus de todo o coração, de tudo que ele é possível, não apenas por tradição. Cristão significa discípulo ou imitador do Cristo, continua o site. Um cristão segue Jesus, tenta se tornar mais parecido com Jesus, obedecendo os seus mandamentos e tentando agir como ele agiu na terra. Isso tem aqui a citação bíblica, está em Efésios, capítulo 5, versículo de 1 e 2. Esse é um grande desafio, mas Deus ajuda-nos através do Espírito Santo que mora dentro de cada cristão. Interessante isso, né? Os nossos irmãos evangélicos admitem a dificuldade, mas Deus ajuda dando na nossa intimidade as forças espirituais que se refere ao Espírito Santo, de maneira que esse apoio faz com que a gente vença toda essa dificuldade. E, finalmente, nesse site, Respostas Bíblicas, eles dizem: o verdadeiro cristão é reconhecido pela sua maneira de viver. Ele continua: não adianta dizer que você crê em Jesus se você continua nas práticas das coisas erradas, sem querer mudar de verdade. Então, ele cita aqui a fonte dessa assertiva, que é a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo de 8 a 10. Então, não há dúvidas, né? Esse site deixa bem claro para nós a grandeza, né, dos ensinamentos de Jesus e como ele vai nos educando. Ser cristão é receber toda essa influência poderosíssima do coração de Jesus. Ele continua dizendo ao site: ser cristão de verdade é amar a Deus com o máximo de intensidade possível e traduzir este amor ao próximo através de atos de cuidado, respeito e perdão incondicional. Maravilhoso. Então, respostas bíblicas, né? Ser cristão de verdade é amar a Deus com o máximo de intensidade possível, e traduzir este amor ao próximo através de atos de cuidado, respeito e perdão incondicional. É muito importante aqui, nessa assertiva, que esse amor de intensidade máxima que nós temos para Deus, ele se manifesta através de atos de cuidado, respeito e perdão, que é destinado ao próximo. É interessante, né? Nós sabemos que o verdadeiro cristão, ele tem que incluir o próximo. Não existe cristianismo sem o próximo. Todas as vezes que nós excluímos o próximo, pode ser qualquer coisa, menos cristianismo. É difícil isso, né? Porque tem próximo que a gente até ama com facilidade, não é verdade? Tem próximo que são maravilhosos, a gente tem um apreço por esse próximo. Mas os próximos muitas vezes nos contrariam, né? Trazem para nós uma série de dificuldades. E esse amor cristão, a gente não quero saber, excluir. E a gente vê tanta gente excluída, né? Nós vemos aí 60 milhões de excluídos no Brasil. Quantos milhões de excluídos na humanidade? Então, meus queridos, ser cristão verdadeiramente só é possível incluindo o próximo. É difícil, né? Conforme o próprio site aqui reconhece. Então, nós vamos para o outro site, que é muito interessante também, que é um site chamado O Verbo. Depois, se vocês quiserem consultar, muito bom.
o site O Verbo, também de origem e orientação evangélica. O tema aqui desenvolvido é o que é ser cristão. E tem o crédito aqui para o senhor Rosivaldo Silva Santos, que foi publicado esse texto no dia 10 de janeiro de 2014. Então, o site O Verbo, uma reflexão sobre o que vem a ser o cristão, e está orientado aqui pelo senhor Rosivaldo Silva Santos. Foi publicado em 10 de janeiro de 2014. Então ele chama a atenção que a primeira vez que a palavra cristão, que quer dizer seguidor do Cristo, aparece na Bíblia é em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 26. E que havia necessidade de se identificar aqueles que seguiam Jesus, seguidores do Cristo. Então esse termo, cristãos, foi adotado. Muito interessante. E ele continua aqui no site, o senhor Rosivaldo. A vida simples, amorosa e totalmente submissa a Deus, que os discípulos cultivavam, só podia ser descrita como cristã ou semelhante ao Cristo. Nós temos na literatura espírita, por exemplo, livros históricos. Os mais relevantes, que a gente tem assim muito apreço, são os livros do Emmanuel, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. São livros extraordinários que mostram a grandeza dos cristãos primitivos. Então, ser cristão, nesse período histórico, ser cristão não era fácil. O testemunho era dado com perseguições, violência, torturas, e que terminava sempre na arena, devorado pelas feras, ou através da crucificação, que era uma prática de crueldade muito grande da época. Então, ser cristão, aqueles primeiros que testemunharam para o Cristo todo o seu amor, a gente vai encontrar na literatura espírita, por exemplo, muita coisa. Não só na literatura espírita, meus irmãos. Eu estou citando a literatura espírita porque nós estamos num ambiente espírita, mas os documentos históricos, todos eles estão aí à disposição, e aqui nós estamos vendo que o site O Verbo está se alimentando exatamente daquilo que é registrado pela história e que está principalmente na Bíblia. Ele continua: ser cristão é adotar o mesmo estilo de vida de Jesus Cristo. Simplicidade. É difícil a gente entender isso, porque normalmente a gente pode imaginar que ser cristão é uma resposta ao IBGE. Chega o pesquisador do IBGE e pergunta: Forte, o senhor é cristão? Eu digo, sou. Pronto. Vou para a estatística. Lá na estatística eu sou registrado como cristão. E mais do que isso, eu posso dizer que eu sou cristão espírita, que tem uma conotação que daqui a pouco a gente vai desenvolver. Mas será que é só um dado, uma informação estatística? É uma declaração? Não é, meus queridos. O momento é grave, a gente vai precisar realmente testemunhar. Hoje não existe as arenas onde os cristãos eram levados para serem devorados pelas feras. Hoje nós estamos num país abençoado, que é o Brasil, onde a liberdade de expressão religiosa é um fato. Nós podemos manifestar nossos sentimentos, nossas crenças religiosas com total liberdade. Não haverá perseguições, não haverá, de maneira nenhuma, feras a nos devorar. As feras que hoje nos devoram são duas: o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Essas duas feras realmente ainda continuam
devorando aqueles sentimentos que a gente precisa cultivar. Mas voltando para o texto do site O Verbo, ele diz assim: no contexto do Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 26, o testemunho de outras pessoas foi o que deu veracidade à fé cristã daqueles primeiros discípulos. Veracidade, deu demonstração verdadeira, né? Assustava. Como pode, né? Com tanta perseguição, com tanta violência contra esses homens e mulheres abnegados, se dedicam à expansão da Boa Nova. A palavra evangelho significa Boa Nova. Numa dedicação extremada. Então, os apóstolos, né, Atos dos Apóstolos, foi necessário que desse exatamente essa veracidade. Isso assustou. Isso fez com que o Império Romano se sentisse ameaçado, conforme está nos registros históricos. O site também chama atenção para o apóstolo João. E ele diz assim: o apóstolo João parece querer nos dar a noção correta sobre o significado de ser cristão quando ele afirma: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Então nós vemos esses sites, os dois sites de orientação evangélica, de uma felicidade extraordinária, não deixando nenhuma dúvida do que é ser cristão. Ele diz aqui, em outras palavras, não é possível alguém ser cristão sem antes esteja totalmente ligado a ele pela obediência e pela imitação. Muito interessante, né? Por que nós fomos buscar esses dois sites? Nossa intenção é mostrar que, quando nós falamos que o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho, isso não é uma tarefa destinada somente aos espíritas cristãos, mas a todos. Então nós vemos nesses dois sites, Respostas Bíblicas e O Verbo, que não há dúvida, se nós queremos fazer do nosso país a pátria do Evangelho, nós temos que ser seguidores do Cristo, mas não na aparência. Então, hoje nós vemos os nossos irmãos evangélicos, principalmente do ramo pentecostal, divulgando o Evangelho de uma forma maravilhosa, principalmente no ambiente eletrônico, das telecomunicações. Você entra na internet e você vai ver o quanto realmente há um trabalho sério que esses nossos irmãos desenvolvem. Então não há dúvida, e aquele que diz ser cristão e não imita, não tem obediência a Jesus, não é cristão. Não pode ser reconhecido. Uma coisa importante que a gente gostaria de registrar é que, se não há dúvida do que ser cristão, então qual é a razão de a gente estar estudando o Espiritismo? Então, há um estudo do Kardec, e no Livro dos Espíritos, no final do Livro dos Espíritos tem o item Conclusões. As conclusões dadas por Kardec, ela é um estudo ótimo, ali é muito claro. Kardec, com a sua competência, com a sua didática extraordinária, ele faz uma abordagem concluindo aquilo que os espíritos trouxeram. E no item 8, Kardec chama atenção para uma coisa importante. Ele diz assim:
pergunta a algumas pessoas: ensinam os espíritos qualquer moral nova? Qualquer coisa superior ao que disse o Cristo? Interessante, né? Os espíritos ensinam alguma moral nova, alguma coisa superior ao que disse o Cristo? Será que existe um ensinamento superior àquele que Jesus disse, nos deixou? Será que existe uma moral mais elevada do que aquela que o Cristo deixou para a humanidade? Então continua Kardec: se a moral deles não é senão a do Evangelho, de que serve o Espiritismo? Este raciocínio se assemelha, diz Kardec, notavelmente ao do califa Omar com relação à biblioteca de Alexandria. O califa Omar queimou a biblioteca, destruiu tudo, a biblioteca de Alexandria. E o califa dizia assim: se ela não contém, dizia ele, mais do que o que está no Alcorão, é inútil. Logo deve ser queimada. Se contém coisas diversas, é nociva. Logo também deve ser queimada. Então, é interessante, né? Se já sabemos, se todos cristãos... Eu citei aqui 2 sites de orientação evangélica, mas nós vemos, por exemplo, não há dúvida nenhuma na orientação do Papa Francisco. Aliás, ele adotou o nome Francisco numa demonstração inequívoca, em homenageando Francisco de Assis, de que ele sabe o que é ser cristão. O Papa, que orienta milhões e milhões de irmãos católicos, cristãos católicos, apostólicos romanos, não há dúvida. Então, o que será que os espíritos vieram trazer? Alguma coisa nova, mais elevada do que isso? Kardec responde a essa indagação, diz assim: não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Perguntamos então por nossa vez, continuou Kardec: antes que viesse o Cristo, não tinham os homens a lei dada por Deus a Moisés? Será que Jesus veio destruir a lei mosaica? Ele disse que não. Jesus diz assim: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. A doutrina do Cristo não se acha contida no Decálogo? Dir-se-á por isso que a moral de Jesus era inútil? A essência dos ensinamentos de Jesus estão contidas no Decálogo, os 10 mandamentos. Kardec continua: perguntaremos ainda aos que negam a utilidade da moral espírita: por que tão pouco praticada é a do Cristo? Bem, todos nós sabemos o que é ser cristão. A humanidade toda sabe. Independente da orientação que a gente tem. Pode ser espírita, católica, evangélica, com todos os ramos pentecostais, o protestantismo, as igrejas reformadas, os nossos irmãos que têm orientação mais da ortodoxia, os cristãos ortodoxos. Ninguém tem dúvida sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Ninguém tem dúvida dos aconselhamentos, das orientações a respeito da conduta, ninguém tem dúvida. Então, todos nós, espíritas, cristãos das várias matizes, não temos dúvida. Mas será que há prática? Será que nós estamos praticando? Será que nós nos identificamos, nós imitamos Jesus? Não, não. Então, tem uma coisa muito importante. Kardec chama atenção que é necessário que entendamos que os ensinamentos de Jesus sofreu, ao longo dos anos, uma deformação.
Isso é um fato histórico. Aliás, a reforma de Martim Lutero, que é a reforma protestante, isso é registrado na história da humanidade, do mundo ocidental sobretudo, como um momento histórico extremamente importante. Martim Lutero, na sua igreja, porque ele era um sacerdote católico, apostólico romano, ele protesta contra aquilo que chamava-se as indulgências. É uma loucura tudo que acontecia naquele momento. As igrejas tinham lá um rol onde se identificavam os pecados e, ao lado dos pecados, as quantias que deveriam ser pagas para a absolvição desses pecados. Isso teve uma deformação, as indulgências, uma loucura. Conta a história que ele arranca um desses cartazetes, né, das indulgências e protesta. Ali nasce o protestantismo. Martim Lutero, o reformista, extremamente importante. As igrejas reformadas, né, que se colocou em oposição ao que estava ocorrendo. Há um registro histórico, por exemplo, das indulgências. Nós sabemos, pelos registros sagrados, que João Batista, quando batizou Jesus, houve uma manifestação mediúnica muito interessante, em que o Espírito Santo se manifestou em forma de pomba. Está lá no texto sagrado. Pois, meus queridos, tinha lá um sacerdote que tinha uma pena dessa pomba. Ele colocou essa pena num lugar e aquilo era adorado, contemplado. É claro que custava dinheiro. A cruz do Cristo foi fragmentada em pequenas frações e eram vendidas como uma oportunidade de defesa. Eu tenho um pedaço da cruz do Cristo. Se fosse rearranjar todos os pedaços de cruzes que foram comercializadas, centenas de cruzes teriam que ser recompostas. Alguém pode estar pensando assim, poxa, Forte, hoje você tirou o dia, a noite para criticar os cristãos. Eu sou reencarnacionista. Sabe de quem que eu estou falando? De nós mesmos. Espíritos que hoje temos a orientação espírita cristã e que nessa época que eu estou me referindo, fazíamos todas essas confusões. Os títulos da igreja eram todos eles comprados. Nós vamos encontrar exatamente a união perniciosa do Estado, né, que os reis, os monarcas, as cortes, e o clero. Então nós tínhamos o alto clero e o baixo clero. A riqueza, as igrejas são riquíssimas. Para vocês terem uma ideia, na cidade de Bizâncio, em Constantinopla, na igreja de Santa Sofia, tinha lá 4 evangelhos totalmente escritos com letras de ouro. E eu fico imaginando o copista na hora que diz, não junteis tesouros onde as traças e a ferrugem corrói. Forte, você está falando de quem? Eu estou falando de nós mesmos, reencarnacionistas que somos. Nós já fizemos tanta coisa que deformamos o cristianismo. Sem falar das cruzadas. O grande equívoco do que foi as cruzadas. Para a gente ter uma ideia, Francisco de Assis se viu envolvido com as cruzadas, ali perdido naquela situação, porque as famílias nobres, ele tinha uma família de origem, uma família nobre, era uma honra para as famílias ter os seus filhos investidos, né, de cavaleiro, né,
para libertar o Santo Sepulcro. Nasce aí uma carnificina. Para vocês terem uma ideia, foi organizada, uma das cruzadas foram a Cruzada das Crianças. A ideia era o seguinte: Jesus falou, vinde a mim as criancinhas, os pequenos. Então nós, naquelas encarnações, entendemos que era preciso organizar uma cruzada de crianças para libertar o Santo Sepulcro. Gente, há um registro histórico de 200 mil crianças foram morrendo pelo caminho, doenças e todo o desatino da violência, uma coisa triste. Então, a Santa Inquisição, nós já perseguimos aqueles que nós chamávamos de hereges. Os hereges. Então, heresia. Nós amávamos tanto Jesus, naquela época nós amávamos tanto, que quem não gostava de Jesus a gente matava. Você não ama Jesus, seu herege? Eu não, então vai morrer. Quantas perseguições aos judeus. O Santo Ofício foi uma tristeza para a humanidade. A reforma, Martim Lutero, e depois uma grande reforma moral de Francisco de Assis, aquele cristão da simplicidade, que de pé no chão, de roupas simples, rotas, levando a mensagem, resgatando aquilo que o Cristo deixou do verdadeiro cristão. E assim, meus queridos, a humanidade sofreu muitas deformações a respeito do que vem a ser cristão. Infelizmente, até hoje, existem aqueles que se auto-intitulam-se cristãos, mas nem percebem que as suas práticas estimulam a violência, né? A exclusão, o sectarismo. O cristão autêntico, ele não é sectário, porque todos são irmãos. Quando você é sectário, um sectarismo religioso, por força das circunstâncias, sectário que somos, a gente exclui o outro. Não é da minha religião, não é da minha crença. Portanto, não merece minha atenção, não merece meu amor. Então é excluído. É uma atitude que não é compatível com o amor. Então, voltando aqui à questão do Espiritismo, já que o Espiritismo ensina exatamente a mensagem do Cristo, e que é a mensagem que não existe outra moral mais elevada, o Espiritismo veio exatamente no momento adequado resgatar tudo isso. Eu não vou entrar no mérito, porque o tempo não é possível, um dia a gente pode até refletir sobre o período que antecedeu a Revolução Francesa, os 50 anos antes da Revolução Francesa, e a Revolução Francesa propriamente dita, e 50 anos após a Revolução Francesa. Então, a Europa sofrendo grandes transformações, a reencarnação de espíritos expoentes que vieram transformar. Eu só vou citar alguns, né? Jean-Jacques Rousseau, não poderia deixar de citá-lo, todos os iluministas, Augusto Comte, por exemplo. A bandeira brasileira, ela é toda estruturada com os preceitos do positivismo, que tem origem pós-Revolução Francesa. Ordem e progresso é uma assertiva positivista. Nós vamos ver a resistência da loja maçônica. A palavra maçom é de origem francesa, que significa pedreiro, construtor. Então, houve um momento de grandes transformações na humanidade. Isso está ocorrendo também nos dias de hoje.
e com muita dor e com muito sofrimento, mas está ocorrendo. E hoje a transformação é mais rápida, tendo em vista a tecnologia que está à nossa disposição. Então, voltando, se o Espiritismo fala dos ensinamentos de Jesus e não acrescenta, por que será que foi necessário? Kardec chama atenção num momento aqui muito interessante, que ele diz assim, ele faz uma analogia, né? Um pai ensina o filho bons modos, o bom proceder, dá exemplo, orienta. Aí o filho não pratica. E se pratica, pratica de forma equivocada aquilo que ele orienta. Esse pai não ensina de novo ou abandona o filho? Esse pai não chega, meu filho, verifica se tudo que está acontecendo com você, com todos, o pai amoroso vai chamar o filho novamente e ensinará quantas vezes for necessário, não é assim? Então, o Espiritismo veio orientado pelo coração do Cristo, no momento aprazado, adequado, que a Revolução Francesa permitiu, que o século das luzes, as grandes transformações ocorreram, foi possível manifestação do Consolador prometido por Jesus. Nós vamos encontrar no caráter da revelação espírita, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, deixa muito claro o que os espíritos entendem de Jesus. Kardec pergunta aos espíritos, pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual o tipo mais perfeito, que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta é uma. Guia e modelo é Jesus. Para o homem, comenta Kardec, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto os que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que dominasse os sentimentos demasiadamente terrenos e por terem confundido as leis que regulamentam as condições da vida da alma com o que rege a vida do corpo. Muitos são apresentados como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Kardec deixa claro que Jesus é o modelo. Então, naqueles momentos, nós, em outras encarnações, que a gente queimou livros, que a gente torturou pessoas, que a gente perseguiu pessoas, que a gente violentou as pessoas em nome do Cristo, chamando de herege, perseguindo, queimando gente viva na fogueira. Estou falando de nós mesmos, já me referi a isso, porque eu sou reencarnacionista. Um equívoco muito grande. Infelizmente, até hoje, há aqueles que, usando o nome do Cristo, manipulam, de uma forma de dizer, para dominar as paixões e dominar os homens. Mas os falsos profetas, Jesus já havia chamado a atenção. O tempo deixará muito claro que esses equívocos.
Então, para o espírita cristão, o modelo é Jesus. Os ensinamentos de Jesus não deixam dúvida que nós estamos diante de algo prometido por ele, porque Jesus já sabia e que nós teríamos grandes dificuldades de manter aquela atitude, né, deixada por ele, o exemplo deixado por ele. Observa, Jesus diz assim: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Não tem dúvida. Diz Jesus: a única coisa que vos peço é que vos ameis uns aos outros tanto quanto eu vos amei. Portanto, meus queridos, nós estamos diante de uma oportunidade lembrando aqui que ele fez uma promessa e o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Isso está registrado em João, capítulo 14, de versículo 15, 17 e 26. Diz lá João, que são palavras de Jesus registradas por João: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que eu vos tenho dito. É claro que há resistência, é claro que aqueles que oferecem até uma oposição acirrada não admitem que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Esses nossos irmãos precisam estudar o Espiritismo. Criticam uma coisa que eles não conhecem. Não sabem como se originou, Penso que foi Kardec, até calúnias de Kardec se suicidou. Tem uma série de coisas tristes que falam por aí. Mas aquele que ama Jesus e que vê com sinceridade de coração que nós nos perdemos no caminho, que nós precisamos resgatar os preceitos do cristianismo primitivo, a simplicidade do cristianismo primitivo. Sermos imitadores do Cristo, isso que é seguir Jesus. Ter como seus exemplos e nunca imaginar que se minha atitude não é uma atitude de amor, não é uma atitude cristã. Eu espero ter trazido uma reflexão a respeito da importância, né, da doutrina espírita, porque ela revigora, restabelece, lembra tudo que Jesus ensinou, a simplicidade, acrescenta tudo que naquela época a humanidade não podia entender. Imagina Jesus falando de astronáutica, cibernética. Jesus só pode falar de há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus só pode falar daquilo que a gente entendia. E assim, meus queridos, não há dúvida do que é ser cristão. No capítulo Sede Perfeitos, o Espírito diz assim: se dizeis espíritas cristão, sede-o. Ninguém tem dúvida do que é ser cristão. Eu não estou aqui afirmando nada que seja inédito para mim e para quem está me ouvindo. É só consultar a nossa consciência, nós sabemos o que é ser cristão. Então, sejamos.
que a gente possa assumir realmente essa posição. É muito difícil, é dificílimo, mas prossigamos. Não faltará apoio. O divino pastor, que é Jesus, estará nos apoiando. A gente vai cair, ele vai nos levantar. A gente vai cair de novo, ele vai nos levantar de novo. É nosso dever, o esforço sincero, permanente, de imitar Jesus. Não pôde hoje, amanhã um pouquinho mais, seguir essa luz que é Jesus. Esse modelo. Claro que para nós, espíritos ainda tão imperfeitos, é dificílimo. Mas está lá o modelo. Ele é a referência. Como eu agi hoje? Como foram as minhas atitudes hoje no meu lar, no meu trabalho, nas minhas relações, na minha conduta? Fui cristão? Assertivo? Sincero? De coração? Se a nossa consciência responder que não fomos tão bem, amanhã a gente faz mais um pouquinho. É assim que é. Esse modelo que é Jesus é de uma grandeza, é tão soberano, que a gente vai precisar de muitas encarnações, para efetivamente dizermos: Senhor, o que queres que eu faça? Agradeço de coração essa oportunidade. Passo a palavra para os nossos irmãos do Maria Amélia, para que eles possam dar como encerrado. Tem uma série de informações muito importantes que eles passarão para nós e para a prece final. De coração, eu agradeço. Essa reflexão é sempre muito importante, porque ela nos faz pensar, faz refletir que a gente precisa se esforçar um pouquinho mais. Fiquemos em paz, confiantes, porque Ele é o modelo, o guia, mas também é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ele é a referência, mas também é o nosso esteio, o braço que socorre. Ele é a luz do mundo, mas é também o bom pastor que vai nos buscar lá naqueles abismos que de vez em quando a gente se coloca em função do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Muita paz e que esse Espírito bendito que é Jesus possa nos iluminar sempre. Fiquem com Deus. Que assim seja.
paciência do Márcio comprar o seu também?